Hoje vamos ler uma página, do livro Algo Mais, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Emmanuel, se chama Hora de Luz. Quando tudo te parece frustração e impedimento, no instante em que a solidão te obrigue a pensar e repensar, em observando os recursos necessários à própria subsistência, cada vez mais distantes, no momento em que os melhores amigos te considerem incapaz para o serviço a fazer, na travessia de grandes desgostos, nas épocas de crise, quando a provação te procure para demoradas visitas, ouvindo os pregoeiros do pessimismo e do desalento, diante das ocorrências complicadas e dolorosas, quando o desânimo te ameace, ou na ocasião em que todas as circunstâncias surjam conjugadas com que te favorecendo a ignorância e os desequilíbrios, guarda a certeza de que estás atingindo a hora de luz em que desfrutas a oportunidade de revelar a força de tua fé e o ensejo bendito em que podes, com a bênção de Deus, esquecer o mal e fazer o bem. Senhor. Então, meus amigos, meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, te agradecer por todas as oportunidades, como bem disse a página, nos dá para colocarmos em prática tudo aquilo que nos ensinaste. Mas sabemos, Mestre, que somos ainda muito pequenos. E na maioria das vezes falhamos, caímos, tropeçamos, enfim. Novamente, te agradecemos, porque sabemos que tu acredita mais em nós do que nós mesmos. Obrigada por todas essas oportunidades. Obrigada pela presença dos nossos mentores, dos bons espíritos que aqui estão, os mentores da série, deixando o ambiente calmo, tranquilo, sereno, para escutar tudo que o Ernesto vai trazer essa manhã. Obrigada por tudo. Fica conosco, hoje sim. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Ou vocês acham que faz diferença o microfone com ou sem? Com o microfone? Engraçado, eu não sinto. Bom dia a todos. Prazer estar aqui de novo. Hoje estamos fazendo às vezes difícil, né? O Douglas Coutinho, nosso querido amigo filósofo, historiador, que sempre traz com muito entusiasmo as informações muito importantes, históricas e registros filosóficos que ajudam a alicerçar o entendimento desse arcabouço que nós passamos na vida. E o estudo de hoje vai ser a vida como ela é. E é um desafio, porque como é a vida? Como é a vida? É para reflexão mesmo. Segundo o Livro dos Espíritos, a vida do Espiritismo é a vida do Espírito, que está lá nas questões 133 por aí. Em sendo a vida do Espírito, qual o sentido da vida? É o progresso do Espírito. E aí a gente tem que entender a vertente dos desdobramentos da vida. Porque se a vida do Espírito e o Espírito, ele é Espírito encarnado ou Espírito desencarnados, a vida é a vida nos dois planos. É a vida que nós queremos ter nos dois planos. Então, a sequência da vida não para. Então, a vida é como ela é. Então, viver nos dois planos, e para entender um pouco melhor isso, como que funciona isso? Ora, funciona de uma maneira muito simples e bastante complexa. A verdadeira é a espiritual. A material
são curtos estágios, são estadas, são episódios, são projetos. Isso gera uma sequência. Se a vida é a vida do espírito, ora encarnado, ora desencarnado, com a finalidade de progresso, o que se pressupõe? Ações, desejos, vontades, prioridades, lutas. Se nós assim o desejarmos. Deus registrou no universo as leis divinas, e essas leis divinas, entre elas, tem as leis de trabalho, lei de conservação, lei do progresso, que é na parte terceira do livro dos Espíritos. E justamente essas leis de trabalho, conservação e progresso foram criadas para impulsionar o ser humano a ir mais adiante e não ficar na comodidade. Então, temos que trabalhar para ganhar o pão. Temos que estudar para nos desenvolver. Temos que nos qualificar para buscar opções melhores de vida, de intelectualidade. Então, tudo isso faz parte do processo de vida, dessas leis que nos impelem os seres humanos a irem mais além. Então, como que é a vida? A vida é aquilo que nós agimos ou é aquilo que nós não agimos? É aquilo que nós fazemos ou aquilo que nós não fazemos? E se para evoluir pressupõe atos, o não ato, a não ação, vai significar uma paralisação. E se é verdade que ajuda-te que o céu te ajudará, poxa, se você estiver na paralisação, como é que o céu vai te ajudar? Não é uma pergunta interessante? Como é que eu vou esperar as coisas acontecerem se eu não tiro não mexo um fio que está na nossa frente? Então a vida será exatamente aquilo que fizermos dela, fruto dos nossos desejos, das nossas vontades, da nossa determinação, das nossas prioridades, do nosso livre-arbítrio. A vida como ela é, será aquilo que nós fizermos dela. Ponto. Que cabe uma multidão de reflexões em relação a isso, em relação ao que estamos fazendo e ao que podemos fazer. Quais são os questionamentos recorrentes que nós escutamos? Não pedi para nascer, não tenho que te aturar, essa dor que eu sinto é maior que eu, que a dor da depressão é uma dor que a gente não compreende. A gente, no outro falando, a gente não compreende, porque é uma dor intrínseca a ele. A dor é maior que eu. Pode ser, em alguns momentos, a dor pode ser maior que ele. E a gente tem que respeitar, mas tem que também ter a ação para buscar os tratamentos adequados. Não vale a pena viver, é melhor desistir. Olha, o que é um suicídio na maioria das vezes? É você achar que é mais barato você tirar a sua vida do que ultrapassar aquela dificuldade que você viu, aquela decepção, você viu intransponível. Que não é uma verdade. Não vale a pena ser bom ou fazer o bem, porque a gente vê tantos maus exemplos que tem por aí que a gente acha que o crime compensa. Que não ser bom compensa. Porque você ser bom, ser honesto e fazer o bem, dá trabalho, meu. Dá trabalho. O mundo é muito maluco, muito louco, porque você ser bom, ser honesto, ser correto, dá mais trabalho do que você ser mal. Mas esse é o desafio. É compatível com o mundo de provas e expiações que nós estamos vivendo. Por que um é perfeito e eu sou deficiente? Por que eu sou doente e o outro é são? Por que a casa dele é assim e a minha é tão ruinzinha? Por que meu cabelo não é liso, o meu cabelo é ruim, sei lá? Por que eu sou feio e ele é bonito? Por que aquele ente querido se foi? São questionamentos da vida que podem impactar a nossa vida e nossa ação e a vida ser diferente daquilo que deveria.
pelos nossos questionamentos, pela nossa intranquilidade, pela nossa desmotivação, pela nossa depressão e pela nossa não vontade de avançar, de sair do limbo. E a verdade é essa, a gente não está aqui a passeio. Nós estamos no planeta Terra vivenciando um flash que é um campo de lutas. Um campo de lutas para nós superarmos as dificuldades e nos tornarmos pessoas melhores. Não obstante o campo de luta, você não tenha muito tempo para... Você tem que agir. Você tem que agir. Meu avô, isso aqui não está no script, mas o meu avô, ele lutou na Primeira Guerra Mundial pela Itália. Pela Itália. O batalhão todo dele morreu. Ele nunca quis falar sobre isso, mas ele era o último do batalhão sempre, numa crise de consciência, por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? E na guerra você tem que atirar para não morrer. Você não tem opção. Todos morreram, menos ele. E ele passou a vida inteira com muito trauma de bombas, de tiros, de por aí vai. Ele teve que dar tiro. Claro que teve que dar tiro. Eu perguntei algumas vezes para ele quantos ele tinha matado alguém. Não. Ficava extremamente com má vontade em relação ao assunto. Ele teve que lutar. Nós estamos num campo de batalha que nós não temos que matar, mas nós temos que lutar. Porque se nós não agirmos e lutarmos, a vida simplesmente passa. Qual é o tempo de duração dessa estada? A gente não sabe. A gente não sabe. Então, esse campo de luta, essa atividade reencarnatória, essas possibilidades redentoras, são mecanismos que o universo gentilmente nos impulsiona a caminhar. Nós somos convidados a todo momento. E tem situações da vida que nos impulsionam a mudar, nos impulsionam a ter comportamentos diferentes, com obstáculos, com situações, com doenças alertas, obstáculos alertas, e por aí vai para você despertar. Isso não está bom. Tenho que rever isso aí. A vida dá sinais. Eu botei uma coisa, eu botei os horríveis pra caramba. Mecanismos do universo nos convida gentilmente, nos impulsiona gentilmente a repensar. E somos mesmo, né? Tropeçamos, caímos. Mas por trás de tudo isso tem um Deus que está lá na primeira parte primeira do Livro dos Espíritos, que como é que se diz? A definição dele: Deus é soberanamente bom, justo, imparcial, um Deus Pai, um Deus amoroso, um Deus que está acima de tudo, criador de todas as coisas e de tudo. Gente, Deus se vê? Não se vê. Mas nós temos que acreditar em Deus. Não nos resta alternativa, nós não precisamos virar teatros. Mas o exercício da fé é fundamental, porque em algum momento da sua vida você vai encontrar dificuldades, dissabores, contrariedades, percalços, em que, se você não tiver essa fé para te sustentar, essa fé para te levantar, essa fé para te fazer seguir adiante, a gente cai. Cai como? Cai no sentido de nos vingarmos, de tomarmos atos agressivos, de fazer justiças com as mãos, próprias mãos, porque a justiça dos homens é completamente falha. Os atributos sociais são desiguais. E parece que somos provocados a todo momento pela mídia, porque a todo momento nós vemos pessoas que fizeram coisa errada se dando bem. Sim, se dão bem. Nesse período da vida, se dão bem. Mas será que vamos se dar bem com Deus? A nossa esperança, a nossa fé é que
A justiça de Deus é implacável, é rigorosamente em fé. Então a crença naquele que quer o melhor para os seus filhos é absolutamente fundamental. E quando a gente fala de Deus, a nossa visão pode começar a mudar. Um sentimento que nunca estamos sós, independente de qualquer critério. Hoje tem pessoas que só choram solidão, choram tristeza, choram agonia, choram. O sentimento do Deus vivo dentro de nós nos conforta por não estarmos fisicamente sós. Deus tudo provê, tudo vê, tudo age, tudo conforta, tudo sabe. E a doutrina espírita nos faz um complemento bendito, que é a crença na imortalidade da alma. Essa contínua existência, esse saber e acreditar e ter fé que nós vamos passar dessa existência para outra que é muito maior que a verdadeira e que vamos reencontrar os nossos entes queridos, aqueles que nos amaram, que nos fazem muita falta. Isso nos enche, se assim acreditarmos, de esperança. Nos enche de esperança. E eu levo isso tão à fé, tão a fundo, que, dando exemplo nosso, né, o senhor agora fala, mas eu e minha mãe, nós temos uma relação assim, já de conversar quando a gente se encontrar lá em cima, tal, por aí vai. Ela não partiu ainda, ela está com 87 anos. Mas outro dia, um tempo atrás, quando ela estava podendo andar, fiz uma piada, sem graça, né? Sem graça, a piada é um humor negro, né? Eu levei ela numa funerária para ver, véia, qual é a melhor urna que te cabe? Ela levou na esportiva, porque ela simplesmente acredita na imortalidade da alma. Não poderia fazer essa brincadeira com a minha sogra, por exemplo, que está aqui, ela é faceira. Ia dar confusão. Mas com a minha mãe eles tinham essa conexão. Então essa crença na continuidade da existência, esse reencontro, nos leva mais adiante. E mais, a reencarnação. Reencarnar significa nós voltarmos à matéria tantas vezes quanto forem necessárias para nós espiarmos, nós alinhavarmos, nós repararmos os nossos erros, nós avançarmos e nós nos amarmos. Então essa crença nesses mecanismos reencarnatórios podem mudar o nosso foco de vida. E por quê? Sabendo que a verdadeira vida é espiritual, a vida material, como curto estado, ela se torna um pequeno grão de areia no deserto, ou um ponto de gota no oceano. Se assim nós entendermos a vida como passageira, faceira, rápida, ontem eu tinha 18 anos, sabia, eu gostava de surfar, ia à praia, adorava, tal, e eu fechei o olho, abri, eu estou com 58. Voou, e dos 58 para os 80, 58, 50, nem sei, eu não sei a minha idade. 51? 59. Também não sabe. Então, assim, a gente está voando, gente. Nós estamos voando. O tempo está voando. O tempo não para, como dizia Cazuza. Então, quem somos nós? De onde viemos? Para onde vamos? O porquê que acontecem tais situações? Eles se dão, as correções disso se dá pela ferramenta chamada reencarnação. Fomos criados simples e ignorantes, todos iguais em momentos diferentes. Portanto, o fato de termos um ministro de Estado, um presidente, um delegado de polícia, um promotor de justiça, ele não tem mais direitos nesta vida do que um mendigo. Todos somos iguais. E sabendo que Deus é o provedor de tudo, você pode até se esforçar para conseguir ser ministro, ser delegado, mas se não for dos desígnios e do entendimento de Deus, não vai ser bom para você, você não vai conseguir. Bom. Então Deus tem uma parcela fundamental nisso. Então fomos criados sem privilégios. E temos reencarnado sucessivamente para evoluir. E hoje, se olharmos a história da humanidade,
aqueles que acreditam na crença reencarnatória, como a história da humanidade, em muitos episódios elas foram feitas por nós mesmos. Eu não mereço estar onde eu estou num país que eu estou com tanto desmando, tanta atrocidade, até não merece, porque senão Deus não colocaria você aqui. E de certo a gente participou de alguma coisa que fez chegar nessa nhaca que está aí. Por isso que a gente está vivendo com essas situações. Então, simplificadamente, se acreditarmos na reencarnação, aos que não acreditam, significa que nós passamos por vários momentos da história da humanidade. Por isso que a história, assim acreditando, ela fica tão rica e tão importante. Que a história passada, ela mostra tendências de hoje e tendências do futuro. Porque tudo tende estatisticamente a se repetir, exceto pela melhoria das pessoas, pela evolução do planeta. Então, o resumo da doutrina, ela está na lápide de Allan Kardec, lá na França, que dizia assim, é uma lápide de bronze, se me contou no tempo que eu estou falando demais, e eu, no túmulo do meu pai, ele botaram uma lápide de bronze igualzinha: nascer, viver, morrer e tornar a nascer. Tal é a lei reencarnatória, a lei pedagógica. E é uma lei tão importante que dá esse movimento de evolução contínua, com a finalidade de nós tornarmos seres perfeitos. Somos perfeitos hoje? Não somos. Uns estão aqui estudando, outros estão matando, outros estão estuprando, outros estão na praia descansando, outros estão no lar. É como se tivessem várias dimensões, mas várias dimensões também de conhecimento, de entendimento, em razão do que é certo e do que é errado. Fomos criados simples e ignorantes visando a perfeição. Mas, vamos lá, entre a criação nossa e a evolução para a perfeição, existe um vasto oceano, existe uma lacuna imensa para nós nos desenvolvermos. Não é? Estavam usando o primitivismo, usando o tacar, dando na cabeça da mulher com prova de amor. Hoje, estamos numa situação muito mais evoluída. Então, o processo evolutivo é um processo que pressupõe um avançar contínuo, constante. Mas para isso, nós temos que saber como evoluir, como nos construir. Ninguém constrói ninguém, nós nos construímos. Como plantar e cultivar e colher os nossos atos. Nós mesmos temos que fazer isso. E qual é esse mecanismo? O que leva a isso? Avançando o máximo possível em cada encarnação, entendendo que a gente aprende aqui e aprende quando vai para outro plano. E por que a gente aprende quando vai para outro plano? Porque a gente continua estudando e vendo os erros que nós praticamos para não cometê-los mais. Mas temos que reencarnar para passar na prova. Não obstante, a gente aprenda na espiritualidade. Porque quando a gente pega o corpo nos leva a situações densas, pesadas em relação a trejeitos e apetites materiais. Portanto, avança mais aquele que acerta mais e erra menos. Isso pressupõe uma ação. A vida é aquilo que fizermos dela. Não é como a vida é como nós fazemos a vida ser. É como nós fazemos pelos nossos atos hoje e como a vida será. Pressupõe ato, vontade, prioridades, determinação e por aí vai. Os mecanismos reencarnatórios, eles são absolutamente excepcionais, frutos de mentes elevadas, porque pressupõe a expiação dos erros que nós estamos no passado, pressupõe novas provas que nós mesmos pedimos, que podemos passar, pressupõe o avançar com o livre vontade de nos tornar pessoas melhores. Então, no mesmo,
e consertar, reparar. Tudo que a gente fizer de errado vai virar expiação no futuro, mas nós teremos que consertar os erros que nós causamos aos outros. Então, tudo isso na mesma equação reencarnatória, que é genial, é genial. Períodos curtos e sucessivos de estágio na vida material, como nós estamos passando hoje, para evoluirmos e chegar num momento que não precisemos mais reencarnar para aprender. Jesus. E aí entramos em Jesus. Como viver de uma forma errada, honrada, segura, uma forma equilibrada? Cadê o manual? Nosso modelo de guia chama-se Jesus. Jesus, um camarada que esteve aqui no planeta Terra há 2000 anos atrás, 2020 anos atrás mais ou menos, que pregou o amor de Deus, pregou o amor ao próximo, pregou a disponibilidade de atender a todos, independente de que fosse em qualquer momento do dia, da noite. E ele recebeu iniquidades, contrariedades, perseguições, dificuldades, contestações, traições, dores, porque ele também apanhou, e nem por isso ele deixou de fazer. O nosso manual é Jesus. Teremos condições de ser Jesus hoje? Não, mas no futuro sim, fazendo a ação do hoje. E por vezes parece que a gente está falando de coisas contraditórias, coisas malucas, coisas desconexas, diante de tudo que a gente vê no mundo. O mundo está doente. O mundo está passando uma fase extremamente doente. O mundo, estamos hoje no segundo estágio evolutivo de provas e expiações. É um mundo dodói, onde o mal supera o bem. Por isso que, em cada um de nós, vendo gestos de atrocidades, isso já por si só significa que nós estamos evoluindo. Significa. E a gente não pode tomar como exemplo as coisas ruins. A gente tem que tomar como exemplo as coisas boas, senão a gente vai ficar ruins. Senão a gente vai ficar ruim, a gente vai balizar pelos atos dantescos, terríveis. E aí vai virar lá atrás a lei de Daniel. Olho por olho, dente por dente. Resolve? Não resolve. Não resolve. E qual a vida que vale a pena? A vida que vale a pena é aquela que a gente acredita. É aquela que está de acordo com a nossa consciência. Independente do que fazem à nossa volta, independente de modismos, independente de mídias, a vida que vale a pena é aquela que nos traz esperança, nos traz tranquilidade de consciência, um sono bem dormido, uma felicidade que às vezes o outro chega e fala: você é bobo, você é maluco. Que seja maluco se você estiver vivendo bem. Que seja taxado de maluco, dane-se. E quem quiser se aprofundar mais nesse assunto, tem o professor Clóvis de Barros, que é o professor de ética da USP, que tem várias palestras na internet, no YouTube, e ele tem uma palestra só sobre tudo, a vida que vale a pena. Qual é a vida que vale a pena? Ele conta a história dele, ele é muito engraçado, desbocado, e ele conta isso. Eu não vou contar a história dele aqui, mas vocês vão lá. E ele conta como que ele descobriu a vida que vale a pena. É a vida que está na sua consciência, que faz você feliz. Então Jesus falou, Jesus exemplificou, Jesus desceu das esferas celestiais, e os seus exemplos foram tão marcantes, que normalmente a gente fala, prega, mas pode ser uma fala vazia, sem energia, sem verdade. Se você sai na rua, você é totalmente desconexo daquilo que você falou. Isso é desmoralizante. Jesus mais fez do que falou. E ele falou tão bem e fez tanto, que isso suportou o manual feito pelos apóstolos, que foi o Novo Testamento, contando as histórias dele.
É isso que nós temos como legado hoje, que podemos colocar para fazer da nossa vida uma vida que vale a pena ser vivida. Uma vida feliz, de acordo com a nossa consciência, que nos dá plenitude e satisfação. Bom, falamos já que tudo isso pressupõe vontades, energias, pressupõe determinações, prioridades. Quem somos nós hoje? Nós somos a soma daquilo que nós fizemos em várias reencarnações passadas e na presente reencarnação. O somatório de atributos positivos, morais, intelectuais, em que nós já conseguimos aplicar no nosso dia a dia, e aquilo que nós estamos aprendendo hoje. Mas todo aprendizado sem ação correspondente é inócuo. São palavras ocas, livros vazios. Para tudo que a gente estuda, a gente tem que se esforçar para colocar na frente. Então, nós podemos simplificamente falar que nós somos a soma de todas as experiências anteriores e soma de todas as experiências atuais. Mas nós temos que desenvolver para chegar à perfeição. Hoje, nós estamos reencarnados aqui na Terra. Hoje nós estamos com vestes orgânicas, com corpinhos, tal, corpinhos que por vezes nos trazem sensações, sentimentos e desvirtuamentos aquilo que nós nos propomos espiritualmente. Temos necessidades, temos apetites, temos vícios. E o corpo material pressupõe isso. Por isso que estar na reencarnação pressupõe uma prova por si só. Porque nós nos preparamos para essa existência, e para as anteriores e para as anteriores. E se nós falimos, é porque as questões materiais foram superiores às espirituais da nossa consciência. Tendemos gradativamente a sermos etéreos. O corpo cada vez menos rebuscado. Nosso corpo é perfeito, mas ele apodrece, ele tem dores, que são instrumentos de aviso, instrumentos reencarnatórios. Gradativamente, quando nós não precisar mais passar por expiações, nosso corpo não apodrecerá, porque nós teremos que sermos úteis e trabalhar pelo próximo, pelo planeta, pelo bem comum. Então, é importante a gente saber que a gente sempre impacta. Nós temos compromissos conosco, compromissos com a humanidade, compromissos com o planeta. E os nossos atos, os nossos pensamentos sempre vão impactar alguém ou vários. Assim como os nossos pensamentos impactam a psicosfera do planeta. Então, deveríamos ter mais cuidado conosco, com o próximo e com o planeta. Qual a importância da nossa vida atual? Eu prefiro falar porque botar isso ali, eu acho que ia ficar muito maçante. Não? Como é que estão de tempo, Bela? Tem 20 minutos ainda. 20 minutos. 20, 25. Bom, vamos lá. Se a finalidade é a evolução, se a finalidade é nós sermos que nem Jesus, e nós passamos pelas provas materiais, reencarnatórias, as reencarnações, elas são fundamentais para termos um comportamento e atitudes para alicerçar, criar alicerce com uma casa bem construída, para que possamos levar essa bagagem, esse alicerce, para nos preparar para toda a eternidade, para evoluirmos. Sem esse alicerce, que é fruto de atos, desejos, prioridades, vontades, sair da zona de conforto, nós não temos condição de alicerçar a nós mesmos. Ou seja, sermos pessoas melhores, mais condescendentes, mais fraternas, mais educadas, mais amorosas, mais participantes do mundo como ele é, diante de tantas necessidades.
sabedores que as conquistas materiais, por mais que elas tenham levado tempo para a gente conseguir, e elas sejam lícitas como fruto do nosso trabalho, elas vão ficar aqui. Elas não vão para o outro lado. Os atributos morais, intelectuais, os nossos gestos fraternos, esses vão conosco. Em sabendo disso, não seria mais adequado a gente ter um equilíbrio de vida, uma equação de vida? A vida será aquilo que fizermos dela. Não deveríamos valorizar mais os momentos que nós estamos tendo? Não sabemos se vamos acordar amanhã. Deus vai permitir. Logo, esses momentos, o melhor momento, como é que é? Vocês são o melhor dia hoje e o melhor momento é agora? Eles são preciosos, são que nem elixir. E aí nós poderíamos ser convidados a ter a vida mais leve, mais pautada de ponderação, de equilíbrio, de resignação, de mudança de focos, de verificar outras variantes. Quantos dariam tudo para estar no nosso lugar hoje? Quantos não tiveram a chance de tomar vacina? Quantos desencarnaram? Quantos fizeram coisas erradas e partiram e chegaram do outro lado e viram que fizeram coisas erradas e querem voltar? E não podem voltar porque não depende deles a hora de voltar. Quantos dariam para estar na nossa vida, no nosso lugar? Isso por si só deveria fazer com que nós refletíssemos para pensar na baita oportunidade que nós ainda estamos tendo. Porque todos nós somos projetos de Deus. Quando Deus nos criou os simples ignorantes, Ele falou: você é um projeto meu, de um belo filho meu, que hoje, pela construção, você está ignorante, simples, mas no futuro você vai se desenvolver por si só e você vai chegar a ser um ser evoluído e vai me ajudar e ajudar a todos que precisam no preenchimento do planeta, na criação, na obra de Deus. Mas Ele nos deu a liberdade para a gente se modificar e executar e dar a velocidade à nossa modificação como nós achamos que temos que ser. E não nos contesta, não nos critica. Ele respeita. Mas, falando de projetos, a nossa vida é um projeto. As nossas ações são projetos. Todos os projetos, que podem ser projetos individuais ou projetos complementares e cumulativos, pressupõem vontade, determinação e ação e prioridades. E aí, nós podemos ter um ou mais projetos na vida. Quem vai definir isso somos nós. Projetos em relação à nossa saúde. Quero ficar com o peitinho, recortar um abdômen de gominho para ir à praia. É um projeto. É um projeto de vaidade. Para ser observado e falar: ó como ele é bonito, ó como ele é fofo, ó como ele é apetitoso. É um projeto material. Um projeto de saúde. Esse é um projeto legal. Você pode unir o da saúde e do físico? Pode. O que não se deve é exacerbar num que é completamente material, mas o de saúde é lícito. É ótimo. Precisamos manter a nossa saúde e a nossa dignidade. As nossas conquistas materiais, um projeto de me formar, de passar no concurso, de ter um bom emprego e ter empregos melhores, é lícito que eu queira dar um conforto para a minha família e para mim, fruto do meu trabalho, não das sandices que a gente vê por aí. É lícito. O que não é lícito? O que não é lícito é você somar riquezas e você usufruir só para si sendo perdulário. A pessoa está gastando $200 milhões para ir para o espaço, porra. É um desejo dele. Vai trazer algum bem para a humanidade ou para outros? Provavelmente não, só os empregos que teve para montar o avião dele lá. Então, os excessos tendem a ser quiméricos.
Os nossos desejos materiais têm que ser, não quero um Fusca, eu quero uma Ferrari. Esses youtubers são prova disso. Saem da pobreza, de uma pobreza completa lá do sertão, e sonham tanto que o primeiro carro deles é um Land Rover, é uma Ferrari, por aí vai. Não é um carro normal. Isso é desejo material, desejo quimérico, fruto do desvirtuamento da mente humana. Um projeto intelectual de conhecimento, ótimo, tudo que você estuda e aprende vai fazer parte do seu componente espiritual. Os projetos assistenciais, que é você ceder parte do seu tempo para ajudar alguém, os projetos sociais, os projetos familiares, que são o nosso compromisso com Deus. O reajuste dentro de casa, o afeto, o carinho, a criação dos filhos, compromissos com Deus. Nós nos comprometemos com isso. E temos que dar vazão a isso. Sempre que essas prioridades estiverem fora de equação, os projetos vão estar desorganizados e vão estar passíveis da falibilidade. Sempre. Por isso que existe um negócio chamado prioridade. E a prioridade se faz diante da ponderação. Ponderação dando peso, que mentalmente seja o quanto cada situação é importante para mim. Essa situação vai propiciar um jogo quebra-cabeça em que você vai poder, diante da sua consciência e das necessidades, estipular aquelas vontades e prioridades e botar uma escala para tudo. Então você tem tempo para ir para o trabalho? Tem, desde o trabalho 18 horas. Você tem tempo para a família? Sim, se você não trabalhar 18 horas. Você tem tempo para ir à academia? Pode ter. Você tem tempo para ceder para algum trabalho beneficente? Sim, se você equalizar, você pode ter. Eu tenho tempo para namorar? Pode ter, cara. Você pode ter tempo para tudo, desde que na ponderação você consiga botar o que é prioridade e dividir. Agora, cada um vai dizer qual é a sua prioridade. E uma questão importante é que quando a gente fala a vida que vale a pena é aquela de desejos, é aquela de felicidade, é aquela de alegria, é aquela consciencial, tem vezes que, quando a gente fala matéria, a gente busca a matéria que só traz para a terra, e traz o gato também está dentro de casa lá, tem que fechar a porta. E vai trazer apetite, sensações, e essas questões materiais, elas podem inebriar a nossa consciência. E vai trazer o quê? Quando você realiza uma coisa material para o corpo, efêmera, e não algo consciencial. Não vai trazer paz de espírito. Sua consciência vai cobrar a você. Vai te tirar da zona de conforto, vai te perturbar. Então, frequentemente, nós desviamos desses compromissos conscienciais. Bom, quando se entende Deus, quando se aceita Deus, independente da religião, mas se você tem a fé em Deus, e quando você tem uma visão mais ampla, a vida material tende a nos dar um foco naquilo, na proporção exata daquilo que nós vemos. Então a gente vê a vida material como única vida. E os nossos projetos são visando essa vida. Mas quando você transcende das questões espirituais, a nossa visão passa a não ser só o campo de visão, mas aquilo que nós estudamos e nós mentalizamos adiante. E isso pode mudar a essência das prioridades daquilo que vem na nossa vida. Um exemplo claro é, hoje a minha necessidade não é a mesma que eu tinha com 18 anos. As minhas vontades, minhas prioridades, minhas necessidades. E gradativamente, conforme você for ampliando os horizontes da sua crença, você vai criando possibilidades futuras. Porque aquilo que nós fizemos é difícil, né? Bem, caritativamente, servindo o tempo, ajudando o próximo, a gente não vai ter recompensa. A
A gente cresceu para ter recompensa nas escolas, para ter nota, para ter estrelinha, e a gente não vai ter isso visível. A promessa é que nós teremos quando tivermos na espiritualidade. Não é algo visível, é algo de fé. Mas Deus também não é um artigo de fé, não é algo de fé. Deus também a gente não vê e acredita. Então, quando você trabalha muito, de uma forma desestruturada, você pode oferir ganhos e construir coisas materiais no perímetro da sua visão. Mas quando você passar dessa visão para outra, as questões materiais vão ficar. Você não vai levar o esforço que você fez para ter aquilo, ele vai servir só para essa existência, o seu bem-estar. É lícito que se quer um carro novo? Lícito. Uma casa melhor? Lícito. Os excessos vão fazer com que você perca tempo e queime tempo com outras coisas em detrimento de outras. Então, gradativamente, a gente vai mudar o foco das nossas prioridades. Então, não é mais como a vida é como a vida está. Os nossos atos modificaram a vida como é para como a vida está. A vida é aquilo que estamos fazendo dela. E ela será no futuro aquilo que de fato nós fizemos dela. Hoje, colheremos amanhã o que plantarmos hoje. Pelo simples prazer e sentimento consciencial de uma felicidade futura. De ver uma felicidade no rosto de terceiros e não a nossa felicidade. De ver o sorriso de uma criança que você não conhece, na esperança de um futuro melhor. Isso muda o foco da vida, porque os filósofos dizem que é impossível você ser feliz sozinho. Sozinho não é no lar, sozinho no planeta, fora do núcleo social. Você está bem, faceiro, mas quando você vê e se comove com as situações dos outros, isso te traz uma agonia e um sentimento de impotência. É nesse sentido. Então, nós somos eternos responsáveis por aquilo que fazemos e por aquilo que fizemos. Seremos eternos responsáveis. E nós só vamos colher aquilo que a gente plantar. Eu não posso colher aquilo que Isabel plantar. Eu tenho que plantar. Responsável por aquilo que deixou de fazer. Está aqui o meu alter ego falando que além, nós somos responsáveis por aquilo que nós deixamos de fazer. Porque poderíamos ter feito. Deus estruturou a vida e nos outorgou situações para nós, contando com a nossa ajuda. E se nós não fizermos, nós estamos frustrando os planos. E o maior respeito de Deus para conosco é justamente essa imparcialidade. Não há injustiça. Teve injustiça social, injustiça jurídica. Por algum motivo isso aconteceu, mas os homens não são soberanos a Deus. Alguma coisa há por trás. Mais uma vez, um exemplo do processo que a gente perdeu, né, Bel? Compramos algo, demos um sinal, a pessoa não podia vender, perdemos o processo, está 10 anos correndo, o cara já morreu e eu ainda fui condenado a pagar todas as custas do morto. Ora, quem sabe eu não estou devolvendo o dinheiro que eu peguei dele na vida? Não é melhor pensar assim? Senão eu vou pegar o juiz pelo pescoço. Ou já morreu, eu posso falar, vou pegar o juiz pelo pescoço. Não dá, gente. Ou a gente acredita e aceita, ou a gente morre por infarto, por dissabor, por contrariedade, por tensão nervosa, começa a se tremer e vai cair duro. Porque a vida não é como a gente quer. A vida será o que fizermos dela. Tem que plantar hoje para colher amanhã. Não é pelo fato de você ser Chico Xavier, ser Papa Francisco, ser o que for, que você não vai ter doença.
que você não vai ter traição, mais traição que teve no Vaticano nos últimos anos, quebraram o Banco do Vaticano quase, desviaram dinheiro, roubaram, usurparam. Todos nós estamos sujeitos, por algum motivo, foi permitido que isso acontecesse. Não saberemos, aqui na Terra não saberemos. Então, todos passamos por intempéries, dificuldades, dores, obstáculos, descrenças, traições, tristezas, perdas de entes queridos, entre aspas, perdas. Todos passamos e passaremos. Quem não passou, se prepare, porque vai passar. Esse mundo de provas e expiações é um mundo que há feito essas situações, onde o mal supera o bem. Nós estamos tendo a chance de nos prepararmos para passarmos de uma forma mais maleável, de uma forma mais aceitável, acreditando em Deus. Quanto mais acreditarmos em Deus, mais teremos consolação, conforto nas horas piores da nossa vida e forças para avançar nos momentos difíceis. A porta larga, como diz a Bíblia, é tão mais fácil. É tão mais fácil a gente não fazer nada. É tão mais fácil a gente pegar um barco, um jet ski, ir para a praia, não fazer nada para ninguém. É tão mais fácil a gente assaltar um banco, pegar o dinheiro dos outros e... Então, assaltar é um exemplo grotesco, né? Então, mais fácil você pegar dinheiro que não é seu, como aqueles milhões dentro dos apartamentos. Gente, ok. Mas se acreditar em Deus, isso tudo cai por água abaixo. Sem Deus, tudo fica mais difícil. Mas, mesmo passando pela porta larga, será que nós vamos ter paz de espírito, paz de consciência? O nosso maior cobrador é a nossa consciência. É aquilo que a gente faz errado e a gente contrapõe aqueles nossos desejos, aquelas nossas vontades e nos usurpamos e fazemos. Isso traz uma dor na consciência que nos persegue acordado e dormindo. Quiçá quando você passar para o outro lado. Bom, com todas as dificuldades, doenças, percalços, obstáculos, com todas as situações, a vida é uma bela oportunidade, é uma bela obra de Deus. E Deus nos dá tantas outras formas de verificar isso, como a natureza, as flores, as tonalidades, o perfume, o sol, a força do sol, as marés, o mar, o cintilar das estrelas. Independente de qualquer coisa, a vida traz outras faces para a gente refletir e sair do nosso foco. A vida não é só o nosso foco, tem outras coisas acontecendo. Por isso que nós temos sol após a chuva, amanhecer após a noite, o cintilar das estrelas após dias difíceis, a saúde após a doença. Na doença, aviso e alerta, que nas dores expiatórias pode ser tarde demais. O alívio após as dores, para valorizar mais a saúde. Nós não sabemos o que é saúde. Nós não sabemos, porque quando a gente está bem, a gente não agradece. A gente não faz nada de extraordinário quando a gente está bem. Mas quando a gente adoece e é cerceado nossa condição de fazer aquilo que a gente gostaria, deveríamos mostrar o valor da saúde. A gente deveria ponderar. E nisso nós temos o bem viver e o mal viver. O bem sofrer e o mal sofrer. Que significa você encarar as situações difíceis da vida com um olhar menos crítico, mais ameno, mais esperançoso, com mais alegria, que vai passar, que vamos superar e vamos nos tornar pessoas melhores. Isso pode tornar os obstáculos transponíveis ou intransponíveis. Nós podemos piorar tanto o cenário que se torna intransponível. As coisas crescem aos nossos olhos. Quando, na verdade, a gente tem que se esforçar para as coisas, os obstáculos diminuírem. Porque senão
a gente não consegue ter força para viver, força para superar, força para ser melhor, força para ajudar. E para terminar aqui, está na hora já? Estamos caminhando? Então, está na hora boa. Tem aquela passagem de Jesus, uma passagem icônica, em que ele dormia, e a gente vê que Jesus dormia. No Evangelho, a gente nem vê que ele dorme, né? Ele dormia na proa do barco, e o barco que os pescadores estavam atravessando entre os leitos. E entra uma tempestade atroz e sai rebuscando o barco e jogando o barco para cima e para baixo. No vento, as ondas subiram. Os pescadores, Pedro veio, acordou Jesus. Mestre, mestre, a gente vai morrer. Vai morrer. Jesus dormindo. Ele olhou, o que se passa? O furacão, a maré, o vento e tal. Se acalma. E Jesus começou a falar com o mar, começar a falar com o vento, e o mar acalmou, o vento passou. A nossa vida é assim, gente. É claro que Jesus tinha toda a condição de falar com os espíritos que regulavam as situações climáticas, as marés. Jesus foi o ser mais perfeito que ele disponível. Mas será que Jesus quis falar isso mesmo? Será que ele não quis falar? Quando você estiver num barco revolto, diante de mares que vão te derrubar, mantém sua calma, pensa em Deus, reflete, busca soluções, busca o seu equilíbrio. Porque enquanto você faz isso, aquelas ondas que você viu, as ondas seculares de 50 metros, se tornarão aos seus olhos ondas de 5 centímetros. Os percalços da vida são assim. Eles podem ficar tão piores do que são, ou tão mais amenos do que são, de acordo com a nossa forma de enxergar a vida, da felicidade que nós temos, da crença e da fé em Deus. Então, o que é? Como é que é o tema da palestra? A vida como ela é? Não é a vida como ela é. A vida será o que fizermos dela. Ajuda-te que o céu te ajudará. Tira o bumbum da cadeira e vai trabalhar no bem que a sua consciência está fazendo, se a sua consciência está pedindo, naquilo que pode lhe trazer um bem, um conforto maior, em termos de felicidade, de alegria, seja ela qual for. Se a sua alegria é ter Ferrari, vai atrás da Ferrari, você vai ter recompensa aqui na Terra. Ou se for questões efêmeras, que foi questões não efêmeras, questões mais duradouras, você vai ter recompensa acreditando que você vai estar melhor na espiritualidade. Tem a passagem da Rainha de França, no Evangelho, que fala: como eu me enganei, eu que tive tudo e todos a meus pés. Quando passei para o outro lado, vi que aqueles súditos, aqueles servos que eu nem sequer olhava, foram aqueles que me esticaram as mãos para me tirar e me socorrer. Hoje sei o valor das realezas, de nada adianta. De nada adianta. Então a passagem clássica do Evangelho para nos trazer os valores do amanhã. E agora vamos encerrar aqui. Vou trazer um amigo meu para cantar aqui para vocês, porque a gente não pode acabar sem felicidade, né? Podia trazer Titãs, um epitáfio, podia trazer Jota Quest, podia trazer tantos, mas trouxe esse cara aqui, ó. Peraí. Problemas técnicos. Está acabando aqui, tá, gente?
vou salvar aqui, então vai ficar chato. Isso, meus irmãos, viver e não ter a vergonha de ser feliz. A vida será aquilo que nós fizermos nela. Vamos tentar olhar não só esse plano, mas olhar um pouco mais adiante, porque nós merecemos a felicidade. A felicidade hoje e a felicidade amanhã. Ok? Fiquem todos com Deus, vamos fazer um passe coletivo. Depois, se alguém quiser o passe individual, pode tomar. E vamos aproveitar esses momentos de harmonia, de equilíbrio, de mensagem de felicidade, mensagem de responsabilidade pelas nossas ações, pelos nossos atos, responsabilidade com o próximo, nossos desejos, nossas emanações mentais. E entrar em comunhão com o nosso Pai maior, com Deus pedindo que nesse momento desçam os efluvios de paz, as gotas de amor, de luz, de esperança, a limpar todas as tristezas, todas as máculas, todas as densidades, afastai a fúria, afastai todas as energias perturbadoras, que todos os negativismos sejam dispersos, sejam levados para o eterno. Permita, Pai, que nessa hora mensageiros de luz possam abraçar cada um que aqui assiste fisicamente nos seus lares, que sintam a vibração, que sejam esgotadas os negativismos, as perturbações, que adentrem ao ser a luz, a felicidade, a proteção, que todos sejam higienizados em todos os centros de força, do alto da cabeça à ponta dos pés, sendo feita uma limpa, uma higienização, que receba as intervenções médicas,
que recebam o alívio das dores, que recebam a cura das doenças, que possam ter higienizado os lares, que haja paz, fraternidade, equilíbrio, amor, respeito, união, luz, fraternidade, que todos possam, ao retornar aos lares, receberem ser frutos do bem e possam levar para o final de semana a paz, o equilíbrio, a fé, a esperança, que aproveitem as oportunidades na equação da vida, que sejamos todos mais disciplinados, mais perseverantes, que saibamos enfrentar as dificuldades com equilíbrio, alegria e serenidade, visando a evolução. Que todos tenham recebido tudo o que precisavam e possam se congraçar e levar a ser frutos do bem para todos que se aproximarem ao longo desse final de semana. Que possamos iniciar a semana felizes, alegres, fortes, corajosos, com olhos de ver, ouvidos de ouvir, e ultrapassar toda e qualquer dificuldade, com muita paz, muita harmonização. Obrigado, Jesus, por mais uma oportunidade. Obrigado, Maria, e obrigado, Deus, por esse estudo, pelo teor, pelo conteúdo, que possa fazer parte de nossas vidas. Fique conosco hoje, agora e sempre, permitindo os bons Espíritos, os nossos guardiões, nossos guias, assim o façam. Graças a Deus.